Ah, tá sem som. Capítulo Jó, capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então Elifaz, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho.
Oi, seu Antônio. Podemos Pode, eu não sei começar, se... né? agora eu tô ouvindo. Ok? Sim, estamos ouvindo. Irmãos, o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia e aborda uma das questões mais urgentes da humanidade: o sofrimento e a relação do homem com Deus. Em Jó 42, vemos Jó se submetendo à soberania de Deus e confessando seus pecados de orgulho após ser confrontado pelo Senhor. Ele reconhece que Deus é capaz de fazer todas as coisas e que a sua visão limitada não lhe permitia compreender os mistérios da criação. Essa experiência leva Jó a se arrepender e a confiar plenamente na perfeição do caráter de Deus, mesmo quando não consegue entender os seus caminhos. O livro de Jó nos ensina que a adoração a Deus não é uma negociação em que esperamos ser recompensados por nossas ações, mas uma confiança inabalável em um Deus amoroso, mesmo nos momentos mais difíceis. O versículo 1 e 2 exalta a humildade diante de Deus. Aqui podemos ver a importância da humildade diante de Deus e da aceitação da sua soberania. Jó compreende que Deus é capaz de fazer todas as coisas e que as suas ações e planos não estão sujeitos à compreensão humana. Isso nos leva a refletir sobre a importância da nossa confiança em Deus e na fé em seu plano, mesmo quando não compreendemos totalmente as suas ações. Esses versículos nos ensinam sobre a importância da humildade diante de Deus, da aceitação da sua soberania, da confiança em seus planos e da necessidade de arrependimento e humildade em nossa relação para com Ele. Do versículo 3 ao 5, vemos o personagem principal finalmente se humilhando diante de Deus e confessando sua ignorância e falta de sabedoria. Em resposta a Deus, Jó cita a pergunta que Deus havia lhe feito anteriormente: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Essa pergunta de Deus mostra que Jó havia falado sem conhecimento e sem entendimento, sobre coisas que estavam além da sua compreensão. Jó agora reconhece sua ignorância e se arrepende de sua atitude anterior. Muitas vezes em nossa vida diária, pensamos que sabemos mais do que realmente sabemos. Às vezes, questionamos a Deus e sua sabedoria sem entender totalmente a extensão de seu plano e propósito. No entanto, como Jó, devemos nos humilhar diante de Deus e confessar que não somos capazes de compreender totalmente a mente de Deus. Além disso, essa passagem nos lembra que Deus é soberano e todo-poderoso. Jó reconheceu a grandeza e a capacidade de Deus de fazer todas as coisas. Ele entendeu que a sua própria sabedoria era limitada e que Deus era o único que podia governar o universo com justiça e equidade. Ao reconhecer a soberania de Deus, Jó se arrependeu do seu pecado e se submeteu à vontade de Deus. Versículo 6 e 7. A confissão de pecados e a misericórdia de Deus. Nesses versículos, Jó apresenta um momento em que reconhece a sua ignorância e se arrepende diante de Deus. Depois de examinar um período de intenso sofrimento, perder tudo, Jó encontra-se diante de Deus e é confrontado com a sua limitação e pecaminosidade. A resposta de Jó é de humildade e compreensão diante da grandeza e santidade de Deus. Jó confessa: por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Essa declaração revela uma mudança significativa
na perspectiva de Jó. Antes, ele havia questionado a justiça de Deus e argumentado em sua própria defesa. Mas agora ele reconhece a sua própria culpa e se humilha diante de Deus. Jó abomina a si mesmo, rejeitando a sua própria justiça, reconhecendo a sua necessidade de perdão e de salvação. Além disso, Jó reconhece a justiça de Deus ao dizer: escute, por favor, e falarei. Eu te perguntarei e me ensina. Jó aprende que as questões que ele havia levantado não eram para serem respondidas, mas para que ele pudesse aprender a confiar na sabedoria e na bondade de Deus. Ao invés de continuar a questionar a Deus, Jó se submete a ele em busca do seu ensinamento. Amado, Jó é um exemplo de como Deus usa o sofrimento para ensinar e transformar seus filhos. Em vez de permitir que Jó continuasse a sua autossuficiência e autojustiça, Deus o humilhou para que pudesse aprender a depender totalmente dele. É uma lição importante para todos nós, que muitas vezes somos tentados a confiar em nossas próprias habilidades, e forças, em vez de dependermos totalmente do nosso Deus. Versículo 8 e 9, a importância da intercessão pelos outros. Esse texto nos ensina que a intercessão pelos outros é um aspecto importante da fé. Jó ora para seus amigos, mesmo depois de ter sido condenado por eles, e sua oração é respondida por Deus. A intercessão é um ato de amor e compaixão e uma forma de expressar a graça e a misericórdia de Deus aos outros. Além disso, a ordem de Deus pelos amigos oferecerem um sacrifício de expiação é um lembrete de que o pecado precisa ser expiado antes que o perdão possa ser concedido. O sacrifício de animais era um meio de expiação no Antigo Testamento, mas hoje temos Jesus Cristo como nosso sacrifício perfeito e completo. Através de sua morte na cruz, Jesus expiou nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Como cristãos, somos chamados a reconhecer nossos pecados, arrepender-nos e confiar em Jesus como nosso Salvador e mediador diante de Deus. Esses versículos nos ensinam sobre a importância da intercessão, a graça e a misericórdia de Deus e a necessidade de expiação para o perdão do pecado. Interessante, né, irmãos? Ontem à noite eu estava lendo Jó, esse último capítulo, dando uma analisada mais íntima. É interessante como naturalmente nós somos egoístas, né? Sempre a gente pede muito por nós, sempre a gente coloca as nossas causas diante do Senhor, as nossas queixas, né? Aquilo, na verdade, as nossas necessidades, nossos planos. E se sobrar tempo, muitas das vezes a gente pede pelos outros, né? Como nós precisamos realmente aprendermos a sermos menos egoístas, né? Um pouco mais altruístas, a pedir mais pelas pessoas, pelos outros, para que Deus faça a vontade dele na vida do outro, né? E que nos use para isso, né? Eu fui, como a gente tem aprendido, né? Sempre que a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Então, o bom de nós, da gente colocar assim, nos dedicarmos a estarmos orientando de alguma forma, ensinando, buscando, é que primeiramente a palavra fala ao nosso coração, né? Isso é fantástico, né? Do versículo 10 ao 11, fala sobre a restauração de tudo que foi perdido, né?
O período de sofrimento e perda que ele experimentou, que Jó havia experimentado, a perda da sua família, a perda da sua riqueza, a perda da saúde, tudo isso foi uma provação severa que colocou em questão sua fé e confiança em Deus. No entanto, depois de passar por esses períodos difíceis, Jó chegou a um lugar de arrependimento e restauração. No versículo 10, registra que Deus restaurou a Jó a sua fortuna, dando-lhe o dobro de tudo que havia perdido. Essa restauração mostra o amor e a bondade de Deus para com Jó, demonstrando que ele é um Deus que se importa com seus filhos e deseja abençoá-los abundantemente. Além disso, sugere que a perda que Jó experimentou não foi resultado de algum pecado pessoal, mas simplesmente uma parte do plano soberano de Deus. Esses versículos nos ensinam que Deus é um Deus de restauração e que mesmo em meio ao sofrimento e perda, Ele pode trazer bênçãos abundantes para aqueles que perseveram em sua fé e confiança nele. Além disso, a resposta de seus amigos e familiares em momentos difíceis pode ser um reflexo do amor de Deus em nossas vidas e contribuir para a restauração emocional e social. A restauração da fortuna de Jó é um testemunho do fato de que Deus pode recompensar a fidelidade de seus filhos. No entanto, é importante lembrar que essa recompensa não deve ser vista como algo que Deus deve a nós, mas sim como um presente da sua graça. A restauração de Jó também nos ensina que Deus pode usar nossas perdas e sofrimentos para nos abençoar de maneiras inesperadas. Mas como Jó, podemos ser abençoados com uma perspectiva mais ampla da vida e do caráter de Deus após um período de sofrimento. A chegada de novos filhos na vida de Jó é outro testemunho do fato de que Deus é um Deus de vida e de restauração. Jó, que havia perdido todos os seus filhos, recebeu a bênção de ter mais 10 filhos. A presença de novos filhos de Jó em sua vida é um lembrete de que Deus pode transformar nossas tristezas em alegria e nos dar uma nova herança. A maneira como Jó recebeu seus novos filhos em sua vida também mostra que ele não se apegou a eles como uma fonte de segurança ou identidade, mas confiou em Deus como a verdadeira fonte da sua vida. Finalizando, a graça e a prosperidade de Deus. O livro encerra com um relato breve, mas significativo da prosperidade de Jó após seu sofrimento. Jó viveu por mais 140 anos. Que bênção. Vendo seus filhos e netos crescerem e foi abençoado com muitos bens materiais. Deus não apenas restaurou a saúde e a prosperidade de Jó, mas também prolongou sua vida. Isso foi uma bênção especial, pois a vida longa era frequentemente associada à bênção divina na cultura do Antigo Testamento. Além disso, sua narrativa mostra que a prosperidade de Jó não era meramente superficial, mas também incluía relacionamentos significativos e a alegria de ver seus filhos e netos. Amém. Reflexão para os nossos dias. Ao ler o capítulo 42 do livro de Jó, sou levado a refletir sobre a fidelidade de Deus em meio à adversidade da vida. Jó foi um homem que experimentou a dor e a perda, a dor da perda, a dor da doença, da traição, mas mesmo assim, ele perseverou em sua fé em Deus. E no final, Deus não só o restaurou, mas também o abençoou abundantemente. Assim como Jó,
Muitos de nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Podemos experimentar a perda de um ente querido, problemas financeiros, doenças e tantas outras dificuldades. E em momentos como esses, é fácil questionar a Deus e questionar a sua fidelidade. No entanto, assim como Jó nos ensina que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. Às vezes precisamos passar por provações para amadurecer a nossa fé e confiar completamente em Deus. Além disso, a história de Jó nos ensina que a restauração de Deus é possível, por mais difícil que a situação seja. Deus é capaz de nos restaurar e nos abençoar novamente. Não importa o quão profundo seja o vale que estamos atravessando, Deus pode nos levar para fora dele. Portanto, meus irmãos, não desistam da sua fé em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, continue a confiar nele e buscar a sua vontade em todas as coisas. E saibam que, como Jó, nós também podemos experimentar a restauração e a bênção de Deus em nossas vidas. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Irmãos, finalizando, confesso aos irmãos que a minha oração é para que nós possamos declarar como Jó declarou. Que antes nós conhecíamos a Deus apenas de ouvir falar e de ler sobre Ele. Mas que agora nós possamos declarar que os nossos olhos veem ao Senhor. Possamos ter essa intimidade, né? Esse relacionamento com o Senhor, de tal forma que possamos o sentir e mesmo ver com os nossos olhos da fé. Né? Que o Senhor nos abençoe. Há alguns motivos de oração aqui que ele cita, como a gratidão, o arrependimento, a intercessão. No final, nós, depois de fazer a recapitulação, a gente podemos estar orando por esses motivos. Que o Senhor nos abençoe. Nayara? Olá, então vamos